Oi, pessoal. Hoje também vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós estamos falando do coração de Deus que flui dentro do livro de Gênesis. Deus deseja que somente o seu coração possa existir nesse mundo. Então Deus fez com que o coração de Deus fluísse para o coração do homem. Depois que o homem pecou, ele partiu de Deus. Então, os homens, eles tentam servir a Deus como? Através da lei. Na Bíblia tem dois grandes fluxos. Um lado, o coração de Deus está fluindo, e do outro lado, a lei de Deus está fluindo. Então, quando a gente vê a Bíblia cuidadosamente, o que nós podemos descobrir através da Bíblia? Nós podemos descobrir a lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura perante mim. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Lembre-se dos sábados para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, nós descobrimos essas leis através da Bíblia. Então, as pessoas que têm a sabedoria, o conhecimento do bem e do mal, que julgamento elas têm? Se eu seguir bem essas leis, Deus vai se alegrar. Elas pensam assim. Mas quando você lê cuidadosamente a Bíblia, algumas pessoas não descobrem a lei de Deus na Bíblia, mas descobrem o coração de Deus dentro da Bíblia. Então, tem pessoas que têm vida espiritual de acordo com a lei, e tem pessoas que têm vida espiritual recebendo o coração de Deus. As pessoas que recebem a lei de Deus no coração, elas querem ter vida espiritual de acordo com a lei de Deus. É melhor eu não roubar. Eu não posso matar. Eu não posso adulterar. Então, as pessoas estão vivendo presas a essas leis. E algumas pessoas, quando elas procuram no seu coração, elas podem descobrir que os seus corações têm um coração diferente do de Deus. Com esse coração eu não posso obedecer à lei de Deus. Se eu viver com esse coração, por mais que eu queira obedecer à lei de Deus, então há pessoas que vão perceber que com esse coração eu somente vou ir contra a lei de Deus. Então, no meu coração, a minha sujeira, a minha maldade, como ela pode obedecer à lei santa de Deus? Então, essas pessoas percebem que elas não podem fazer nada quanto à lei de Deus. Então, as pessoas tentam receber o coração de Deus, jogam fora o seu pensamento, jogam fora o seu próprio coração e pensamento mal, e recebem o coração de Deus no coração deles. Vamos pensar assim. Vamos supor, se para uma certa mãe,
Para uma certa mãe, deu a lei de amar o seu filho, e para outra mãe, não deu lei, mas deu o coração para amar o filho. Para uma mãe, Deus deu a lei, você tem que amar seu filho, você tem que amar seu filho, tem que amar seu filho. Mas não deu o coração de amar o filho. Mas, pelo contrário, para uma outra mãe, não deu lei para amar o seu filho, mas deu o coração de amar o seu filho. Pessoal, a pessoa que recebeu a lei, ela é que vai amar ao seu filho, a pessoa que recebeu o coração é que vai amar o filho. Então, uma coisa que nós temos que pensar no coração de todas as mulheres que são mães, se Deus não tivesse dado um coração de amar o seu filho, vocês não teriam nascido. Então, alguns de vocês, depois de um mês de nascimento, teriam morrido. Algumas morreriam 2 meses, 3 meses depois de morrer, depois de nascer. Então, todos os dias, nos caminhões de lixo, estaria cheio de toneladas de bebê. Mas seria assim se você vivesse pela lei. Mas Deus não quis que a gente servisse a Deus pela lei. Deus nos deu o coração dele. Então, em Jeremias 31, está escrito assim. Vocês sabem o que Deus falou para nós? Ele falou que ele estabeleceria uma nova aliança na casa de Israel. E assim diz Deus. Eu vou estabelecer uma nova lei, uma nova aliança. E essa aliança é diferente da antiga. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Deus, ele não escreveu a sua lei em pedras, mas ele escreveu na pedra e trouxe até nós. Mas porque essa lei não chega no nosso coração, então as tábuas de pedra sempre diz não adultera, não adultera, não mata, não mata. Mas porque não tem isso dentro do meu coração, então eu sempre quebro a lei e sempre acabo cometendo pecado. Então, em Gênesis capítulo 2, a gente vê que Deus, ele falou para Adão e Eva guardar o jardim do Éden. Não que eles tivessem que guardar conforme alguma lei, mas ele estava falando para eles guardarem com o coração de Deus. Está falando para governar com o coração de Deus. Então, se vocês receberam o perdão do pecado e nascer de novo, vocês vão receber o coração novo, o coração de Jesus dentro de vocês. Então, as pessoas que receberam o coração de Jesus vão viver não com o seu próprio coração, como outras pessoas, mas com o coração de Jesus Cristo. Até eu nascer de novo, eu frequentava a igreja presbiteriana. Porque até então eu não conhecia nada sobre o mundo do coração. Então eu era uma pessoa que eu vivia a vida espiritual pela lei. Todo domingo a gente recitava os 10 mandamentos na igreja. E a gente se esforçava para cumprir os mandamentos. A gente tentava não roubar, a gente tentava não mentir, a gente tentava não cobiçar. Nossa, a gente tentava muito arduamente. A gente decorava os mandamentos, a gente mesmo recitando os mandamentos,
Mas a nossa vida sempre estava em meio à maldade, ao pecado. Todos os dias nós estávamos cometendo pecado. E eu sempre orava pedindo para que Deus perdoasse meu pecado. E de novo eu cometi pecado. E de novo eu implorava perdão para Deus, pedia perdão. Era esse tipo de vida que eu vivia. Por mais que eu me esforçasse para eu vivesse conforme a lei, eu não conseguiria. Mas um dia, pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi o perdão do pecado. Eu pude experimentar que meus pecados ficaram mais brancos do que a neve. Jesus, ele entrou no meu coração e me fez ficar mais branco do que a neve. E naquele dia, Jesus entrou no meu coração. Não que Jesus Cristo tenha entrado no meu corpo. O coração de Jesus e o meu coração se tornaram um. Eu senti isso. Então, o coração de Jesus está aqui. E depois de Adão e Eva, a gente partiu do coração de Deus e a gente fez todas as coisas conforme o meu julgamento e o meu conceito. Antes de eu receber salvação, eu percebi quão errado era o meu julgamento e meu próprio conceito, quão inútil e vazio eles eram. E agora eu descobri que todo o meu julgamento eram maus. E eu decidi jogar fora tudo isso do meu coração. E assim eu escutei a palavra de Jesus. Até antes, quando eu li a Bíblia, porque eu li a Bíblia de acordo com o meu julgamento, eu sabia que Jesus Cristo havia morrido pelos meus pecados na cruz. Eu li, eu aprendi que Jesus Cristo foi crucificado pelo meu pecado. Mesmo eu tendo escutado e aprendido dessa forma, mas o que meu próprio julgamento falava? Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Ele perdoou todo o meu pecado. Mas porque eu cometo pecado, eu ainda sou pecador. Então, eu acreditava no meu julgamento e era esse o julgamento que eu tinha. Então, eu não tinha... meu julgamento era diferente da palavra de Deus. E eu nem procurava na Bíblia para saber qual era a palavra de Deus. E eu pensava que acreditar vagamente era acreditar na palavra. E quando eu me esforcei no pecado, então a fé de acreditar em mim mesmo já tinha acabado. E eu descobri quão mal, sujo e mal que eu era. Eu descobri que não existia bondade nenhuma em mim. E eu pude descobrir que meu coração era diferente do coração de Jesus. Eu cometi pecado, por isso eu descobri que eu era pecador. Eu pensava, eu sabia que eu era pecador, mas sabe o que é surpreendente vendo na Bíblia? Que a Bíblia não estava falando assim. É verdade, eu sou pecador porque eu cometo pecado. Eu pensava que era óbvio pensar dessa forma. Mas quanto mais eu abri a Bíblia estava falando uma coisa diferente. Como as nuvens, eu fiz assim desaparecer o seu pecado. De nenhum modo me lembrarei mais dos seus pecados. Seus pecados foram purificados tão brancos quanto a neve. E um dia, lendo o livro de 1 Coríntios, eu fiquei surpreso. Um dia eu li 1 Coríntios capítulo 6. Eu li 6, 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, pessoal, como é que os ladrões podem ir para o céu? Como um bêbado pode ir para o céu? Como os maldizentes podem ir para o céu? Eles não podem entrar no reino do céu. Mas o que está escrito no versículo 11? Tais fostes alguns de vós. Tinha uma pessoa que era assim antes. Eram esse tipo de pessoas. Mas
mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, aqui na palavra, não está falando que você tem que se lavar, mas que foi lavado. Não está falando que você tem que se santificar, mas que já foi santificado. Não está falando que você tem que ser justificado, mas está falando que já foste justificados. A Bíblia é muito diferente do meu pensamento. Embora Jesus tenha morrido pelos meus pecados na cruz, eu ainda pensava que eu ainda tinha pecado. Jesus derramou seu sangue por mim, mas eu ainda pensava que eu era pecador. Mas a Bíblia não falou assim. O que a Bíblia fala? A gente era pecador, a gente cometeu pecado, mas dentro de Jesus Cristo, nós fomos lavados. Está falando que nós fomos santificados. Está falando que nós fomos justificados. Eu me assustei. Até agora, eu estava com um pensamento diferente da palavra de Deus. E sendo enganado por Satanás, eu não sabia que eu estava errado. E eu nem pude refletir o meu coração com a palavra da Bíblia. E sem pensar, eu simplesmente pensava, deve ser assim. Mas quanto mais eu procurava cuidadosamente na Bíblia, a Bíblia falava sobre um mundo completamente diferente do meu pensamento. Eu falava que eu era pecador porque eu cometia pecado. Mas a Bíblia fala, mesmo que eu tenha cometido pecado, através da morte de Jesus Cristo na cruz, está falando que eu fui justificado, que eu fui lavado, que eu fui santificado. Então é a mesma coisa hoje. As pessoas que vivem acreditando no seu próprio pensamento, elas vivem acreditando no seu pensamento independente da palavra de Deus. Mas as pessoas que acreditam em Deus, independente do seu próprio pensamento, elas acreditam na palavra de Deus. Então, se Deus fala que nós somos justos, então elas acreditam que são justas. Se Deus fala que nós somos santos, então nós acreditamos que somos santos. Se Deus falou que nós fomos lavados, então nós fomos lavados. Isso é acreditar em Deus. Por muito tempo, nem tinha muitas coisas da Bíblia que eu conhecesse. E sem saber profundamente a Bíblia, eu vivia acreditando no meu próprio julgamento. E um dia, quando a palavra de Deus e o meu julgamento entraram em colisão, eu pude descobrir o fato de que o meu pensamento era completamente diferente da palavra de Deus. Tem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que ganhou a sabedoria através do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essas pessoas que são pessoas que vivem recebendo seu julgamento através disso. Não jogam fora o seu pensamento. Mas tem pessoas que jogam fora o seu pensamento, que aceitam a palavra de Deus e o coração de Deus. Depois que Deus criou o homem, Deus deixou o homem no jardim do Éden e falou para cuidar e dominar. Quando Deus falou para governar e cuidar do Éden, Deus não mandou guardar e dominar com o coração do homem. Mas Deus mandou cuidar e governar com o coração de Deus. Com certeza o homem está governando. Mas se o homem governar com o seu próprio coração, mas se ele governar com o coração de Deus, então é Deus quem está governando. Embora seja o homem que está guardando, mas se está guardando com o coração de Deus, é a mesma coisa que Deus estivesse guardando. Mas quando nós seguimos o coração de Deus, mas depois comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós recebemos a sabedoria daí e vivemos com essa sabedoria. Isso vai ser útil para mim. Isso daqui vai me prejudicar. Isso daqui vai fazer bem para mim. Isso aqui não vai dar certo.
Então, são pessoas que julgam tudo pelo seu conhecimento do bem e do mal. Então, isso pode parecer uma coisa sábia. Mas isso flui para uma direção completamente diferente, cada vez mais distante de Deus. E isso em si é o pecado. Porque isso está do lado oposto do de Deus e isso é mal. Então, Deus quer que a gente jogue fora o nosso próprio coração. E Deus deseja com que a gente trabalhe com o coração de Deus. Então, o que eu estou falando aqui, para aceitar o coração de Deus, tem que jogar fora o seu próprio pensamento. Se a gente não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque não tem sabedoria do conhecimento do bem e do mal dentro de nós, então quando a gente tiver que decidir alguma coisa, então a gente não tem sabedoria para ter alguma decisão. Então a gente não tem escolha senão receber essa condução de Deus. Então a gente somente vai poder aceitar a palavra de Deus exatamente como ela é. Mas nós recebemos o conhecimento do bem e do mal através da árvore, e nós saímos da vontade de Deus e criamos a nossa própria vontade, e vivemos seguindo essa nossa própria vontade. Isso fez com que o ser humano ficasse infeliz. Fez com que o homem seguisse um caminho diferente do de Deus, oposto. Então, somente assim pôde ser criado um caminho amaldiçoado. E muitos tolos estão andando por esse caminho. Mas quando nós lemos a Bíblia, um dia Saulo estava subindo para Damasco e ele se encontrou com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, o que ele fez? Claro que ele perseguia Jesus e ele matava os cristãos, não somente isso. Mas para servir a Deus, ele acreditou, ele percebeu que ele não podia servir a Deus com o seu próprio coração. E assim ele recebeu o coração de Jesus dentro dele. Quando Paulo viveu com o seu próprio coração e quando ele viveu com o coração de Jesus Cristo, foi completamente diferente. Foi a mesma coisa com Martin Lutero, foi a mesma coisa com John Wesley, foi a mesma coisa com D.L. Moody. Porque eles não viveram com o seu próprio coração, mas eles viveram com o coração que eles receberam de Deus. E as pessoas utilizadas por Deus, elas não acreditam no seu próprio julgamento. Elas não seguem a sua própria decisão. Elas não seguem seguindo o seu próprio coração, recebendo o coração de Deus. Com os olhos de Deus, elas se viram. Embora tivessem os seus próprios olhos, mas jogaram fora os seus próprios olhos e viveram a sua vida com os olhos de Deus. Tinham o seu próprio pensamento, mas jogaram fora o seu próprio pensamento e viveram com o coração de Deus. Eles jogaram fora seus próprios pensamentos e viveram a vida com a justiça de Deus. Por isso, parece que a vida deles são a sua vida. Mas quando a gente vê superficialmente, eles viveram a mesma vida que Jesus Cristo. Por isso, lá na igreja de Antioquia, chamaram essas pessoas de cristãos. Por que eles chamaram de cristãos? Porque estavam vivendo que nem Cristo. Mesmo que o rosto fosse diferente, mesmo que a altura fosse diferente, mesmo que as cores da pele fossem diferentes, mas eles viveram com o mesmo coração. Esse é o coração de Cristo. Por isso, tantas pessoas jogaram fora o seu próprio coração e aceitaram o coração de Jesus. Embora elas vivessem, mas estavam vivendo com o coração de Cristo. Ia ser muito bom se a gente não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque não teríamos o nosso próprio conhecimento. Nós somente poderíamos viver servindo a Deus. Mas nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora a sabedoria de conhecer o bem e o mal está dentro de nós. Então agora, como nós devemos viver?
Nós não temos que viver com o conhecimento do bem e do mal. Nós temos que jogar fora o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Nós temos que jogar fora a nossa habilidade de tomar decisão. E temos que aceitar a palavra de Deus. E aceitando o coração de Deus, e nós temos que viver assim. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu tenho que jogar fora o meu próprio coração bom. Eu tenho que jogar fora o meu próprio coração sábio. E temos que receber o coração de Jesus Cristo. É sobre isso que está falando. Deus criou o jardim do Éden. E Ele colocou o homem no Éden e falou para o homem cuidar do jardim. Por que Deus mandou o homem guardar o jardim? Porque ele somente tinha o coração de Deus. E sempre que tinha alguma coisa, porque eles cuidavam e decidiam com o coração de Deus, é a mesma coisa que Deus estivesse cuidando daquele jardim. Mas Satanás nos enganou e fez a gente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele enganou o homem, e não com a palavra de Deus, mas fez com que o homem vivesse com a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento. Embora muitas pessoas vão para a igreja, dão sua oferta, mas não fazem com o coração de Deus. Fazem com o coração, com a sabedoria que vem do bem e do mal. Mas, embora eles acreditem em Deus, eles vão para um caminho diferente do de Deus. Foi a mesma coisa, foi o que aconteceu com os escribas e fariseus. Embora eles acreditassem em Deus, eles estavam andando por um caminho diferente do de Deus. É a mesma coisa com o dia de hoje. Muitas pessoas vão para a igreja e acreditam em Deus, mas porque eles vivem acreditando conforme o seu pensamento, eles estão fluindo para um caminho diferente do de Deus. Estimados audientes, joguem fora seu coração. Vocês têm que saber que o seu coração foi contaminado pelo pecado. Vocês têm que perceber que vocês não podem agradar a Deus. Aceitem o coração de Jesus. E eu desejo com que vocês vivam uma vida abençoada. Muito obrigado. Até logo.